Muito boa noite para você que está nos assistindo. Este é o canal República 1411. Eu sou Alexandre Valverde, médico psiquiatra, e hoje estou recebendo a Daniela Dutra e a Mônica Tuccià para conversarmos sobre questões relacionadas à psicofobia, a questões do que significa um problema psiquiátrico, a saúde mental, e com um mote, no fundo, que é pensar a relação entre culpa e responsabilidade, como esses afetos atravessam as nossas vidas quando nós sofremos de algum problema psiquiátrico ou não. E eu gostaria, então, no primeiro momento, que a Dani e a Mônica se apresentassem. Muito boa noite, muito Boa, bem-vindas. boa noite, Ale, tudo bom? Tudo bom, Mônica? Por favor, se apresente aqui para os nossos ouvintes. Então tá bom, eu sou a Mônica, junto com a Dani a gente tem uma consultoria, que é a STEP, e a gente trabalha com projetos de comunicação, de marca, e em função do trabalho que a gente tem feito com o público interno, com colaboradores de empresas, a gente acabou se associando ao Ale num projeto bacana, né, de oferecer um produto ligado à saúde mental, né, visando os colaboradores de empresas, né, o ambiente de trabalho. E aí, por conta disso, nasceu essa relação e a gente conversa muito, né, sobre alguns temas e tal, e aí a gente resolveu hoje bater esse papo com o apoio todo teórico do Alê para falar um pouco sobre esse assunto, que a gente gosta muito. E tem uma gatinha querendo participar aí da conversa, né? Sim, deu para ver, né? É uma gatinha ou um gatinho? Gatinha. Gatinha. É. Dani, você quer se apresentar para a gente também? E, bom, boa noite a todos. Eu sou Daniela Dutra. Mônica já nos apresentou aqui como STEP. É um prazer falar com você novamente, Ale. Prazer, E acho que já queria aí começar aquecendo aqui os motores com uma questão que eu acho que a gente pensou que ia ser. A gente estava em maio, achou, não, nós só vamos já, sei lá, em junho já vai acabar esse assunto. Agosto já vai acabar esse assunto, e aí a gente está aqui hoje, né? Enfim, em meio de novo uma segunda onda de pandemia. As pessoas, a gente especialmente em São Paulo, voltaram a ficar um pouco mais em casa e um pouco mais afastadas, né? E aí eu e Mônica, a gente estava conversando agora há pouco sobre as questões da psicofobia, do que a gente ia conversar e tal, e veio uma questão que é como é que é o novo normal psiquiátrico, né? Porque a gente tem um novo normal psiquiátrico, porque antes a gente falava, bom, sei lá, tô com uma ansiedade, tô com estresse, sei lá, vou procurar ajuda ou não, né? Acho que a gente vai falar um pouco de culpa e responsabilidade e tal. Mas agora todo mundo já está um pouco se escondendo atrás disso, né? Se eu falar, eu estou ansiosa, ou se alguém falar para mim, eu estou ansioso, eu vou falar, não, normal, Já é o pandemia. mínimo, assim. Ah, qual a novidade? Passa para outra frase, né? Diz o resto daí. Exatamente. Então, quanto isso reforça o comportamento psicofóbico que a gente tem na sociedade, né? Em um momento tão sério como esse agora. Acho que eu queria começar um pouco com esse debate. Super, super legal, uma ótima provocação mesmo, porque é muito interessante. A gente imaginava, supunha que a pandemia fosse durar muito tempo, mas até assim os mais pessimistas não imaginavam que fosse atravessar 2020, chegar em 2021, ainda com perspectiva de continuar por mais alguns longos meses. A gente está vivendo uma situação bem difícil. Eu acredito que quando você fala dessa questão do novo normal e o novo normal psiquiátrico, é interessante esse adendo que você traz, né, do novo normal psiquiátrico, porque no fim o novo normal tornou-se psiquiátrico mesmo, assim. Em que medida? Primeiro, a própria questão, não, é curioso mesmo, porque e a gente vai vendo isso estatisticamente, né? Falou-se muito da questão da tsunami de problemas psiquiátricos que a gente já está vivendo nos consultórios, já aumentou muito a demanda por procura, quer dizer, tem tudo isso já relatado e registrado em pesquisas, isso está acontecendo. Mas como que a gente vive isso no nosso cotidiano? Né? Acho que quem está ouvindo quer entender, fala, poxa, como assim? Bom, tem uma série de questões que estão ligadas a isso, que é essa vivência do que significaria estarmos numa condição psiquiátrica, mas que por força da pandemia a gente foi forçado a viver. Acho que a primeira delas é a condição da depressão, que é o quê? Essa questão da restrição, se a gente vai considerar um aspecto da depressão, que é o retraimento
do repertório social, das nossas relações afetivas, das nossas relações sociais e tal. Então, a todos foi imposta esse lugar, né? Foi imposto esse lugar, essa atitude de precisar manter um confinamento para proteção e tudo mais. E a gente não estava esperando, ninguém se preparou assim, daqui a 2 meses vou estar em confinamento, então eu vou começar a me desconectar do mundo, me preparar para isso, me organizar nesse sentido. Não, de um dia para o outro foi decretado esse confinamento, a gente se viu aí sem os nossos recursos habituais, que são recursos que a gente usa para manter o nosso padrão moral, mesmo o nosso padrão de humor, o nosso modo de viver, que seja sair com os amigos e conversar num restaurante, num barzinho, sair para o parque, para a praia, passear, qualquer coisa nesse sentido. Então, nos foi restrito isso. Na situação de uma depressão, isso não é imposto de fora, né, para dentro. Assim, não é alguém que fale, você, né, não vai mais poder fazer isso. Você não vive mais o elan necessário para que isso apareça como uma necessidade sua. Então, você começa a se retrair, você deixa de frequentar as pessoas, você deixa de frequentar os seus amigos, você deixa de frequentar os lugares que você gosta, você deixa de fazer aquilo que lhe é interessante. Então, a gente precisou amargamente viver toda a contingência de uma depressão sem que ela acontecesse quimicamente falando, vamos dizer assim, no nosso cérebro. Então, ficava essa inconformidade. A gente foi sujeito a essa experiência. Um outro aspecto da ansiedade também, que na situação clínica é extremamente angustiante tudo, e que nós passamos a viver também no nosso dia a dia, é essa questão da imprevisibilidade do futuro, né? Uma pessoa muito ansiosa, ela tem esse aspecto da antecipação do futuro, da preocupação com o desdobramento de uma ação que ela tem, de alguma coisa que ela fez, de alguma coisa que ela falou, né? Aquelas pessoas que ficam ruminando as ideias e falam, nossa, se eu tivesse dito aquilo para aquela pessoa, mas por que eu falei aquilo? Por que eu agi daquele jeito? Porque tem uma insegurança de que as ações dela possam ter uma repercussão muito negativa no futuro e isso gera um mal-estar que se configura como essas dúvidas constantes e tal. Isso é a característica do sofrimento de alguém que está vivendo uma ansiedade específica, que é essa ansiedade de antecipação, pela insegurança do futuro. Todos nós fomos conduzidos a essa situação. Ninguém mais conseguia dizer o que se produziria depois de uma semana, depois de 2 semanas, e com a evolução da pandemia, a dimensão temporal foi ganhando um contorno que a gente não imaginava. Quando a gente se viu, a gente estava 3 meses, a 4 meses, a 5 meses sem ver as nossas famílias, sem saber se a gente ia continuar no emprego, se a gente ia voltar a trabalhar no escritório, se a gente ia... Quando é que eu vou conseguir frequentar de novo aquele restaurante bacana que eu frequentava, ou ver aquele amigo? E eu nem estou falando das pessoas que tiveram perdas concretas já nesse sentido de encontrar no desemprego, ou perderem familiares, perderem pessoas próximas, amigos e tudo mais. E uma outra situação ainda que se aproxima de uma condição psiquiátrica é a experiência da própria infecção em si, né? Esse temor da morte, essa angústia de que qualquer gesto que a gente faça pode nos contaminar. A gente pode, se a gente pisar em falso ali, né? A gente tem uma linha muito estreita para andar. Se você errar o seu comportamento, não usou a máscara, não fez uma higiene adequada das mãos, não cuidou de não pôr a mão no rosto, tem ali a dimensão do toque, né, que a gente também conhece isso, com essa questão da preocupação com a limpeza e tudo mais. E ainda, por último, eu apontaria a psicose. Em que sentido? A ameaça constante de que alguma coisa de muito ruim pode vir a acontecer, não no sentido da iminência, mas já no sentido da certeza até, né? A gente está ali vivendo uma situação em que a gente tem um inimigo invisível, que eu não sei onde está e que pode me matar. Ora, isso me faz muito lembrar das pessoas que têm uma questão delirante, persecutória, que falam, não, eu estou vendo alguma coisa ali, tem gente que pode me matar, é a polícia, é não sei quem, tem um alienígena atrás de mim, quer implantar um chip na minha cabeça, qualquer coisa nesse sentido. Então, todos nós tivemos que nos confrontarmos, né, com essa questão disso, assim, dessa experiência que se assemelha a um fenômeno psiquiátrico sem estarmos, portanto, adoecidos. Claro que toda essa situação, ela vai gerando um caldo, vamos dizer assim, onde nós estamos imersos, e que sim, pode evoluir para uma situação clínica propriamente dita. A gente tem aquela primeira situação configurada, mas ela pode depois sair dessa configuração meramente externa e se tornar um mal que vai nos habitar, nesse sentido, assim, promover alteração de neurotransmissão e se tornar uma doença, como a gente tem visto.
Então, houve um aumento expressivo do número de pessoas em sofrimento psíquico. Então, a gente já tinha, numa média, populações com 15% a 18%, vamos falar assim, de transtornos de depressão, 15% a 18% de transtornos de ansiedade, e algumas pesquisas já mostram que a gente atingiu 30% da população com um quadro sindrômico, a depressão clínica diagnosticada. Mas a gente tem as queixas que não estão ligadas a uma doença propriamente dita, mas que as pessoas relatam essas experiências de angústia, de tristeza, de irritabilidade. E tem pesquisas chinesas que foram feitas no 4º mês da pandemia. A gente está falando do comecinho dela, a gente nem está falando aqui dessa fase que a gente se encontra, que não é o final da pandemia. Então você tinha a queixa de tristeza em 70% das pessoas, irritabilidade em 57% das pessoas. Estou falando da cidade de Wuhan, que foi um dos primeiros polos onde começou a aparecer esses dados. Então, isso se tornou um fato, se a gente pode chamar assim, uma realidade para a grande maioria da população. O que isso pode trazer como uma questão social? Pode ser uma ocasião muito importante para as pessoas se sensibilizarem em relação a essas questões e aproveitarem esse momento, então, que a gente pode se debruçar sobre os assuntos, a gente está em casa, a gente tem a chance de estudar, de assistir filmes, procurar documentários e tudo mais, da gente se interessar por esse assunto, entender essas dinâmicas, ou isso também pode reforçar comportamentos, como você comentou, psicofóbicos, né? De medo, de temor e de preconceito em relação a essas condições. Então, acho que é esse o cenário assim, que eu consigo ver assim, para trazer para você, Dani, e dizer assim, nenhum de nós foi poupado. E isso a gente pode falar com a boca cheia, né? Acho que nunca na história da humanidade a gente pode falar assim, a humanidade inteira foi sujeita à mesma situação, inteira. Então, a gente não está falando aqui de suposições, de uma história de ficção científica, coisas que a gente nem imaginaria nem em ficção científica, né? O mundo inteiro parando por causa de uma situação em que produza um nível de sofrimento tão intenso assim. Então, em que sentido isso é bom? Entendendo que cada um de nós, e claro, cada um de nós vai viver a sua maneira, mas todos nós conhecemos essas limitações. Se elas nos foram provocadas antes da pandemia por um problema de saúde, alguma questão, tá ali aquela informação. Mas mesmo as pessoas que nunca viveram isso, por força da pandemia, passaram a apresentar. Então isso também pode trazer uma questão de empatia para quem sofre disso cotidianamente, para quem tem algum problema nesse sentido. Mas Ale, perdão, por favor. Ale, mas você não acha assim que falando o público em geral, né, enfim, a nossa sociedade, a gente trata muito levianamente, né, situações assim. A gente começou até essa conversa lá atrás por conta do que aconteceu, a gente tinha visto acontecer lá na Deola, né, com aquela menina, aquela advogada. E como é que as pessoas, assim, elas tratam sempre de uma forma de vamos encontrar quem é a vítima e quem é o algoz, né? E a questão eventual de sintomas ou diagnósticos psiquiátricos não valem na discussão, né? Ou não são atenuados no nosso preconceito. A gente tem muito medo de que essa situação de bunker que a gente está vivendo agora, né, cause uma explosão nesse sentido, muito mais do que uma empatia. O que você tem visto no consultório, assim, um pouco mais? Você acha que tem um lado mais empático ou que as pessoas estão com tolerância zero? Meio cada um por si, né? Trouxe várias questões super interessantes, Dani. Acho que para quem está ouvindo a gente, só para a gente lembrar essa história da dona Deola que aconteceu, foi aquela situação de agressão homofóbica contra um funcionário que, pelo comportamento, dava a entender que era gay e foi agredido por essa mulher que é uma advogada, que teve ali toda uma questão de uma insinuação, uma agressão mesmo, claramente, né? Não lembro exatamente os palavrões que ela usou, mas uma ofensa homofóbica bem dirigida para ele. Isso gerou toda uma inquietação, mas que parece que no dia seguinte, ou alguns dias depois, as pessoas levantaram essa questão, mas não, ela é bipolar, ela tem um problema, então como se fosse um atenuante isso, né? Então tem uma série de questões bem que dá para tirar dessa situação. Eu não me lembro um detalhe só, o rapaz que foi ofendido, que sofreu as injúrias homofóbicas, ele também é negro, não? Eu não lembro disso.
Não lembro Eu também. eu não tenho certeza. Eu Eu acredito que acho não, que não. mas assim, eu lembro que logo depois dessa situação, que se levanta justamente isso, assim, mas será que então, agora porque ela é branca, ela tem um problema psiquiátrico e isso fica facilmente, vamos colocar panos quentes, abafa o caso, vamos resumir essa história a isso. E aí tem uma questão difícil e delicada nesse sentido, que é não usar um problema psiquiátrico como escudo para um comportamento homofóbico ou de qualquer ordem, e também não acreditar que e os brancos têm essa vantagem de dizer que são depressivos e tudo mais, então a gente atenua a responsabilidade deles ou a culpa deles sobre esse fato por conta disso. E aí, claro, isso acaba revelando uma situação psicofóbica, porque a pessoa, perdão, a pessoa que sofre de alguma condição psiquiátrica, e acho que a palavra condição é a melhor palavra nesse sentido, para a gente não ficar falando de doença mental, transtorno, qualquer coisa, é uma condição, você está dado a viver daquele jeito. Então, a pessoa que vive essa condição, ela tem que ser respeitada a partir dessa condição, entendida a partir dessa condição, e claro, ela tem de buscar ajuda, tem uma série de questões que hoje a gente está numa sociedade que pode oferecer recursos para que essa pessoa mitigue o sofrimento relacionado a isso, diminua esse sofrimento. Então, é muito delicada essa questão de usar isso como escudo para se proteger. Então, e aí o tensionamento que eu acho que aparece nessa situação dela, e acho que é muito bacana, e que acho que a gente pode adiantar um pouquinho já a conversa que a gente quer ter hoje, que é falar também sobre a questão de culpa e responsabilidade. Eu acho que ajuda bastante a gente começar a falar já sobre esse tema nessa situação, porque ajuda também a gente a localizar o nosso olhar em relação a isso. Assim. Então, como a gente vai olhar para essa pessoa, para essa mulher que agrediu com injúrias homofóbicas este outro homem que trabalhava na padaria? E a gente elencou aqui, a gente falou da questão homofóbica, mas tem uma questão de classe também colocada. Ela é uma advogada agredindo verbalmente um funcionário. Que claramente está numa situação de classe social distinta da dela. Então não tem só uma questão de homofobia, tem uma relação de classismo aí também, de elitismo. Eu não me lembro a cor da pele desse trabalhador, mas acredito que tenha também uma questão racista nessa história. Quer dizer, tem uma série de situações colocadas aí que são bastante difíceis. Então, vamos considerar a possibilidade de que ela não usou uma desculpa de que ela é bipolar para atenuar a situação da responsabilidade dela nessa situação. Suponhamos que sim, ela seja bipolar e que ela realmente estivesse em crise. E eu lembro que eu olhei o vídeo muito rapidamente no começo, e a atitude dela, a ação gestual dela, você via a inquietude em que ela se encontrava, pareceu-me mesmo uma pessoa que estava num grau de sofrimento, ou talvez uma crise de mania disfórica, que é esse tipo de mania que a pessoa fica muito irritadiça, que é diferente da mania da pessoa que está naquela sensação de bem-estar, de plenitude e tal, que é uma outra coisa. Então eu olhei também e falei assim, nossa, ela tá estranha, assim, eu falei, que curioso, será que essa pessoa não tem algum problema psiquiátrico? Fiz a pergunta em silêncio para mim, e aí no dia seguinte ou 2 dias depois começaram a se falar dessa história do bipolar. Mas aí eu pensei, bom, em que medida e como a gente deve olhar para esse ato dela para com o trabalhador ali, o balconista? A gente tem que falar de culpa ou de responsabilidade nessa história? Uma coisa anula a outra? E então, e o que a gente faz no tribunal da internet é culpar todo mundo. A gente quer achar um culpado, a gente quer achar alguma pessoa para apontar o dedo, para execrar quem que vai ser a bola da vez. E aí rapidamente falou, não, então não vamos imputar a culpa a ela, porque ela tem um transtorno bipolar e isso atenua a situação e anula a situação. Aí eu já não concordo. Por quê? A gente tem que distinguir culpa de responsabilidade. Então, para a gente falar assim, em termos... E a gente talvez ainda aprofunde a conversa para falar sobre a questão de como isso se processa afetivamente e tudo mais. Mas a culpa é um afeto, ou seja, todos nós estamos sujeitos a sentir culpa ou não sentir culpa. E geralmente a culpa, esse afeto, ele está relacionado, é como se fosse um alarme do corpo, um alerta nosso para nós mesmos, né, de cada um para consigo, de uma falta. Estamos em débito, em falta, em dívida com alguém, e esse alguém pode ser si mesmo ou outra pessoa. Então, se a gente começa a pensar a partir disso, fala assim, nossa, é verdade, né? Quando eu me sinto culpado porque ou eu fiz alguma coisa que eu entendi que prejudicou alguém, ou eu deixei de fazer alguma coisa, estou em falta com alguém, então aquilo ficou faltando para aquela pessoa e tal. E essa culpa ligada a um terceiro, ela é mais visível.
Não só ela é mais visível, como ela também tem, inclusive, um status social de que se você comete alguma coisa como um crime ou um prejuízo muito claro para aquela pessoa, e se você, inclusive, tem de responder aquilo criminalmente. Então, a gente criou um modo, inclusive, de avaliar o que significa essa falta em relação ao outro. E não só significa de gesto que você faça, no sentido de um assalto, um roubo, um assassinato, alguma coisa assim, mas até da ausência de ação diante de uma situação possível, uma negligência, um descuido, um descaso. Bom, e tem aquela culpa, que é a culpa da nossa falta para conosco mesmo, assim, que é a minha culpa para comigo quando eu não ajo de acordo com uma necessidade minha ou como uma escolha e uma ação de algo que condiga e que ressoe afetivamente com o momento em que eu me encontro. Então, as pessoas se sentem muito culpadas quando elas se sentem aquém do que elas podem fazer para elas mesmas. E a gente está falando aqui, a gente pode entrar nesse assunto e aprofundar isso, porque a gente está falando das vivências que são muito comuns nas depressões, nas É isso situações que eu ia falar. Quando a pessoa está em angústia. depressão, tem muito a ver com culpa, né? Exatamente, essa experiência dessa falta para consigo. A gente pode, vamos deixar esse parênteses que eu quero voltar para isso, porque acho que isso é um aspecto muito legal para a gente falar, assim, para as pessoas de uma geral, que isso é um sentimento, é um afeto, não pode falar sentimento, é um afeto muito comum, essa experiência da culpa. Então, tem essa culpa da falta para consigo, tem essa culpa da falta para com o outro, e a falta para com o outro pode se revelar ainda um crime. Então, temos essas dimensões. E a questão da responsabilidade já é uma outra dimensão, porque a gente pode falar de senso de responsabilidade, né, uma atitude responsável e tal, que a gente pode entender também como um estado afetivo nosso, esse senso de responsabilidade, mas ele também tem a ver com ações e muito mais exatamente com ações do que exatamente com coisas que a gente vive em silêncio como sentimentos. E a responsabilidade, para além dessa responsabilidade civil, dessa responsabilidade criminal, eu estou pensando aqui no sentido muito simples da palavra. O que a gente pensa quando a gente fala responsabilidade? A gente está pensando na questão do ser responsável. E a questão está aí. O que significa ser responsável? Poder responder por algo que se fez ou que se não fez. Então, responder por alguma coisa significa estar ali de prontidão para, se você for chamado, olha, Alexandre, você fez isso ou você deixou de fazer aquilo. Por quê? Qual a razão disso? Eu posso, e eu não preciso estar certo ou errado nesse sentido, mas eu respondo por aquilo. Então, nesse caso que a gente está citando, para ficar mais simples, porque a gente já está trazendo esse exemplo, por mais que ela possa dizer, eu estava num momento ali de alteração do meu humor, eu estava numa crise, eu não estava fazendo tratamento, eu deixei de tomar minha medicação, por ventura de alguma coisa, tem algo que explica aquele estado dela, eu fui à padaria e ofendi aquela pessoa, eu entendo a ofensa que eu provoquei, eu entendo o mal que eu provoquei, mas eu não consegui me controlar naquele momento, a pessoa está sendo responsável. Ela está respondendo por aquilo que ela fez, inclusive se implicando naquela situação. Olha, isso aqui foi produzido por uma questão minha, ou foi uma insuficiência do cuidado para comigo no sentido de que eu não busquei ajuda, ou eu já tinha buscado ajuda, mas eu não quis tomar o meu remédio, ou eu esqueci o meu remédio. Bom, ela vai ter ali a resposta dela para dar e a gente vai poder se satisfazer ou não dessa resposta. Então, nesse sentido, quando ela levanta essa possibilidade de, eu sou bipolar, ela talvez se exima da culpa nesse sentido, no sentido até da imputabilidade jurídica. Então, fala, bom, ela estava numa crise, ela não vai ter que responder isso judicialmente, mas ela não está eximida da responsabilidade. Da responsabilidade de assumir, inclusive, a situação que provocou e que deu naquele desfecho. Então, só que a gente não amadurece a questão nesse ponto, né? Quando a gente levanta essa situação e aparece na internet, já aparece as pessoas que vão defender um time, as pessoas que vão defender o outro, aí alguém pega e lança a carta do transtorno bipolar meio que como um trunfo, aí algumas pessoas ficam irritadas e falam, mas isso aqui é um trunfo, é uma carta, não sei o que e tal. Só que, bom, e se a pessoa realmente está em sofrimento, a gente vai recusar isso? Então, agora, tem as pessoas que abusam dessa situação, que usam isso como um escudão para se proteger de tudo. Não, eu sou depressivo, não sei o quê. E que as pessoas, eu estou dizendo assim, a comunidade de um modo geral, as redes sociais observam isso. E aí vira essa piada. Os brancos, quando fazem besteira, lançam o argumento da depressão, da ansiedade, do tinha bebido, tinha usado alguma droga e tal. E para todas as outras populações,
não há esse recurso. Atenuante. Então, não há esse atenuante. Uhum. Então, eu acho que essa situação ela é interessante porque ela revela essa tensão, ela mostra todos esses elementos. E sim, o que ela merece é uma atenção e um pensamento mais elaborado sobre ela. Só que a gente nem tem tempo de fazer isso na internet, né? Porque a internet ela é fulgurante, né? Então a gente julga muito rapidamente, a gente desjulga rapidamente, a gente execra uma pessoa num segundo, no outro a gente está fazendo uma loa daquela pessoa. Então tudo isso fala dos nossos comportamentos e dos nossos cuidados que a gente tem de ter quando a gente está lidando com uma situação crítica ali. É sempre bom ponderar e olhar mais para a situação do que já ir julgando, né? Uhum. Agora, o que você acha? Isso tem muito a ver também com a psicofobia, né? Da pessoa já ser julgada de antemão. Agora, o que faz as pessoas olharem uma condição psiquiátrica e não querer reconhecer que, né, que o outro precisa de ajuda ou que ele precisa, às vezes, ser conduzido a um médico, enfim. O que faz com que isso seja um assunto tão desagradável que as pessoas prefiram não ver ou não falar? Muito boa a sua pergunta, Mônica. É assim, acho que uma das alegorias de que a gente pode ter uma imagem aqui que ajude a gente a refletir esse assunto. Eu estou falando até a palavra imagem e refletir aqui de propósito, que eu acho que é a imagem do espelho, né? O objeto espelho. Toda pessoa, no fim, acaba sendo espelho uma da outra. Então, é muito comum a gente se irritar com aspectos que a gente vê numa pessoa e que a gente reconhece em si mesmo, e que a gente prefere olhar para aquilo como se aquilo fosse defeito daquela pessoa. É muito comum, quando a gente não consegue enxergar uma característica nossa problemática, também não conseguir enxergar essa característica problemática numa outra pessoa. Ou às vezes o inverso, a gente não aceita que aquilo está, que é um fato nosso, que está nos atravessando, e aí eu hiperdimensiono e enxergo isso em todo mundo, assim. Então eu fico vendo em todas as pessoas aquilo que eu não consigo ver em mim. O que quer dizer dessa dinâmica? É isso, cada um de nós, eu tô querendo trazer aqui, nós somos assemelhados em que sentido, né? Em que sentido nós somos espelhos um do outro? No sentido existencial, no sentido de que todos nós somos mortais, ninguém consegue controlar a vontade um do outro, nós não conseguimos controlar a passagem do tempo, nós não, né? Tem uma série de dimensões da nossa existência que a gente compartilha com todos. Todos nós temos um corpo, todos nós temos as nossas fragilidades. Cada um vai ter um corpo de um jeito, uma fragilidade de um jeito, vai ter uma vida que está disposta ali, acontecendo de um jeito, mas há um denominador comum, que é essa humanidade que a gente enxerga no outro e que eu enxergo em mim, e que faz do outro um espelho de mim e que me faz um espelho do outro. Então, nessa dinâmica. Então, as dificuldades e as questões relacionadas à psicofobia, elas estão ligadas muito a essa dinâmica, né? Então, eu recuso no outro aquilo que eu recuso em mim, ou eu só enxergo no outro aquilo que eu também estou recusando em mim, e isso vai alimentando esse preconceito, porque para a gente poder estar sensível para o outro, a gente também tem que estar sensível para si. Como é que eu vou apontar no outro um aspecto do comportamento dele, da vida dele e tudo mais, se eu não estou atento com os olhos abertos para um aspecto meu? E isso é tão interessante que na nossa prática médica, isso a gente tem que trabalhar isso como psiquiatras no momento da nossa formação, para evitar, por exemplo, que um traço nosso, a gente estava falando dessa questão da psicofobia dentro da psiquiatria, né? Antes de começar a nossa gravação aqui, acho que eu vou trazer esse tema para cá agora. Todos nós, psiquiatras, profissionais da saúde, temos os nossos atravessamentos, temos as nossas fases depressivas, ansiosas. Algumas pessoas têm, inclusive, um diagnóstico e fazem tratamento nesse sentido. E então, é muito interessante também de perceber, e a gente é orientado, quando a gente está fazendo a nossa formação, a prestar atenção nisso, porque se eu sou uma pessoa com tendência depressiva, eu posso querer normalizar essa situação, porque eu vou me colocar como o zero da régua. Eu vou falar, opa, eu sou normal. Então, o meu jeito de ser é o normal. Então, se eu vir pessoas depressivas como eu vou falar, não, imagina, você é normal, eu também sou assim, eu vivo as mesmas coisas. Não, fica tranquilo, não é nada disso. Isso acontece. Isso é sinal da psicofobia também do psiquiatra em relação à própria doença. Então, eu posso dar um exemplo pessoal, inclusive. Eu tenho um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, eu faço tratamento para isso e não há muito tempo. E eu tenho colegas que já tinham me falado isso. E aí eu vou falar da minha psicofobia. Quando eu estava na faculdade, na residência em psiquiatria, isso foi em 2004, 2005,
começou-se a falar muito mais de déficit de atenção do que se falava antes. E eu era do time que falava, não, imagina, a psiquiatria está se excedendo, é um excesso da psiquiatria, a déficit de atenção agora é a doença da moda, então vão inventar isso, eles estão querendo aprisionar as nossas crianças, coitadas delas e tal e tal. Eu estava nessa defensiva, porque, de um certo modo, eu me reconhecia naquele lugar e não queria aceitar que aquele lugar não era o normal, porque eu falava, mas isso é a minha norma. Eu fui essa criança hiperativa, inquieta, agitada e tudo mais. Então, quando eu consegui me sensibilizar em relação a esse meu próprio problema, e foi muito interessante, foi uma paciente minha que me falou isso no meu consultório para mim. Então, olha, foi incrível. Assim, inversão porque de papéis. Né? É interessantíssimo, assim. Eu me dei conta e falei, gente, eu estou escondendo isso de mim para quê? Sabe assim? E eu comecei a olhar, e a vida fica muito mais fácil quando você passa a luz disso, porque eu falo, olha, essa aqui é a minha condição. Isso aqui não é a limitação que vai fazer de mim o pior dos homens. E isso não vai fazer de mim menos homens do que os outros, menos humano do que os outros humanos. Pelo contrário, eu entendo que é a partir daqui que eu começo. Então, como eu posso também entender a abertura de mundo que eu tenho a partir desse lugar, que é uma abertura muito específica, dessa coisa muito acelerada e tal, mas de que maneira eu também posso viver do melhor modo possível e como eu posso traduzir essa minha condição de modo a que isso propulsione a minha vida e não interrompa a minha vida. E eu sei que depois disso, eu tinha já a sensibilidade de fazer o diagnóstico de déficit de atenção, mas eu fiquei muito mais atento, porque eu parei de recusar coisas que estavam nos outros e que eu vi em mim e o que eu preferia normalizar. Então, para você ver como a psicofobia ela pode induzir a nossa prática clínica. Eu não tenho nenhuma vergonha de assumir isso, porque eu entendo o quanto esse atravessamento ele é impeditivo e a gente fica limitado, inclusive, na nossa prática profissional. Então, isso é uma questão. E eu fico imaginando também, meus pacientes lá de trás, eu pensei assim, nossa, quantas bolas eu comi, assim, quantas pessoas eu deixei de perceber e tudo mais, e que podem ter ficado chateadas comigo depois, falar, pô, o Alexandre nem conseguiu fazer esse diagnóstico em mim e tal, ou que me procuraram, ou pessoas que eu diagnostiquei isso depois de um certo tempo, que já estavam passando comigo há bastante tempo já. E então eu estou dando um exemplo aqui para falar de mim. Acho que não tenho receio de me expor nesse sentido. Mas eu tenho os meus colegas que são ansiosos, os meus colegas que já tiveram crises psicóticas, todas as situações possíveis, e que por ventura, ou por receio, ou por pudor, por qualquer coisa nesse sentido, prefere esconder isso, e isso a gente sabe que gera essa dificuldade. Eu estou usando esse exemplo de um profissional, né, porque nós estamos nesse lugar como profissionais de passar o tempo inteiro fazendo essas avaliações, porque a gente precisa, inclusive, fazer isso, é o nosso trabalho. Mas todas as pessoas fazem isso cotidianamente, claro que sem os instrumentos que nós temos como psiquiatras, sem saber o que é o exame psíquico, sem conhecer essas teorias, mas tá todo mundo ali, pô, aquela pessoa ali é depressiva, aquela outra é tal, daquele jeito. Mas será que a gente parou para se perguntar quais são as nossas características, os nossos pontos cegos que nós não estamos vendo e que estão me impedindo de ver no outro aquilo que é próprio do outro? Então, esse esforço de conseguir ver e ouvir o outro, e entender aquilo como uma questão do outro, e entender quais são as minhas questões, exige muito olhar e muita escuta para as minhas questões, para as questões dos outros, para as minhas falas e as falas dos outros. E isso tudo é um aprendizado, um amadurecimento. Nós não nós não aprendemos como evitar a psicofobia na escola, eu acho uma pena isso, eu acredito que isso deveria ser um projeto educacional. As pessoas deveriam ter instrução nas escolas sobre o que são os problemas psiquiátricos, o que são as questões das personalidades. Infelizmente, a gente não vive isso. Então, estamos todos nós, como sociedade, precisando viver esse amadurecimento, precisando aprender essas questões. Por isso que eu retomo, então, um pouco da minha fala anterior. Esse momento da pandemia é um momento privilegiado para isso. É um momento para nós nos debruçarmos sobre essas questões, porque nós estamos sendo atravessados por essas vivências, seja por uma questão íntima de sofrimento de condição psiquiátrica que nos leva a uma depressão, ou seja porque uma depressão nos foi imposta pelo mundo. Então, acho que é uma ocasião excepcional para a gente viver esse amadurecimento. Eu acho que você falou, né, de... desculpa. Não, fala. Você falou também um aumento dos diagnósticos, né? Que desse período que cresceu bastante, tal. Você também comenta que no seu consultório você tem recebido muitos pacientes novos, né? Que nunca tinham feito nenhum tratamento. Agora, e aí a gente vê também, né? Cada vez mais as famílias, assim, você conversa com alguém na família, sempre, né, tem uma pessoa que está em sofrimento, ou que já foi diagnosticada ou que não foi. Essa conversa ela está muito no nosso dia a dia, né?
Você falou que é um privilégio a gente passar por isso para rever. Mas você acha que a gente está revendo assim adequadamente? Você acha que o que a gente pode fazer no dia a dia, né, para quebrar um pouco essa barreira? Super legal essa sua pergunta, Mônica. Eu acredito que, primeiro, gerar conversas como essa é super interessante, porque aí a gente vai rompendo as bolhas, fazendo essa pauta da psicofobia aparecer nas discussões sociais. Hoje, a gente fala muito mais sobre racismo do que a gente falava 5, 6 anos atrás, em que todo mundo tinha uma resposta: ah, não, mas o Brasil não tem racismo, gente, que isso, vamos parar com essa questão. E hoje as pessoas têm vergonha de falar isso. As pessoas agora, eu sou uma dessas pessoas, eu falo assim, não, nós somos racistas, a gente tem que entender onde a gente é racista e cuidar disso. Tem se falado muito sobre machismo, tem se falado muito sobre xenofobia, sobre intolerância religiosa. Então, assim, uma das, acho que das nossas, dos nossos deveres civis, das nossas culpas civis, das nossas necessidades, das nossas faltas, é não falar sobre esses temas. Então, elencar, trazer esse tema às conversas, produzir material sobre isso, instigar esse assunto entre as pessoas nas rodas de conversa é super importante. Eu acho que isso já é um começo. Eu acredito que a psicofobia ainda não foi elevada à altura que ela deveria quanto pauta social, como o racismo, o machismo, a homofobia, a transfobia, a intolerância religiosa. Então, a gente ainda já ouve bastante falar sobre esses temas, mas a gente ainda não ouve falar tanto sobre psicofobia. Então, isso é uma questão que precisa surgir. E a psicofobia, de todas essas mazelas sociais que nos atravessam com esses preconceitos, os medos que as pessoas têm, os tabus que as pessoas têm em relação a isso, de todos, incrivelmente, é o mais democrático nesse sentido. Por que eu falo isso assim? Mas só comete 18% da população. Em São Paulo, que é a cidade mais depressiva e ansiosa do mundo, 28%, um terço das pessoas. Onde está a democracia disso? Eu não estou falando do número absoluto, tal. Eu estou querendo dizer o quê? Homens e mulheres, ricos e pobres, brancos, negros, pessoas de toda origem étnica, faixa Né, etária, país do mundo, não importa. Crianças e idosos, exatamente, que as pessoas têm assim, não, imagina, criança não tem problema psiquiátrico, tem muito. Então, assim, não tem uma população que não esteja atravessada por uma possibilidade de doença mental, de condição psiquiátrica. Então, dessas questões todas, é uma questão que ela é universal, ela atravessa toda e qualquer pessoa. A possibilidade do adoecimento é uma possibilidade universal. Eu nasci homem, não sou mulher, então, às vezes eu falo assim, não quero saber dessas histórias de feminismo, não vou me dar com essa questão. Tá bom, você vai querer ficar ali no seu canto, não pensar o assunto? Ok, você não está sendo atravessado por isso porque você é um homem. Mas o racismo não existe, estou ali falando como homem branco, não quero pensar nesse assunto, deixa esse assunto para os negros e tal. Você não quer pensar nesse assunto? Ok, não vai pensar nesse assunto. Não, que história é essa de xenofobia? Eu adoro os nordestinos e tal e tal. Você não quer pensar nesse assunto? Ok. Mas a pessoa não vai poder recusar não pensar na psicofobia. Porque ela pode sim, apesar de todos os egoísmos dela, de não querer pensar nas mulheres, de não querer pensar nos negros, de não querer pensar nas populações que não são do lugar onde ela está, se ela quiser se furtar a pensar perdão, nas questões psiquiátricas, psicológicas, ela vai estar se ofendendo a si mesma, porque a possibilidade dela adoecer um dia não é baixa e ela vai estar sendo hipócrita, não mais com outras pessoas que ela pode fingir que não tem nada a ver com ela, mas ela vai estar sendo consigo mesma. E nesse sentido, ela vai estar cometendo o pecado da culpa da falta para consigo, de não refletir sobre esse assunto. Então, hoje, se a gente pode dizer assim, todos nós, de um certo modo, somos um pouco culpados para conosco mesmos, na medida em que nós não pensamos essas condições como condições possíveis e que nós temos de refletir sobre esse assunto. Ou porque pode nos atravessar, ou porque já está atravessando alguém do nosso convívio, como você bem trouxe, Mônica, familiares, amigos, pessoas próximas. Hoje, eu acredito que não haja ninguém que possa dizer assim, não sei de história de psiquiatra nenhuma, nunca vi ninguém que passe no psiquiatra. É mentira isso. E aí o que a gente precisa, então, nesse sentido, é sair dessa posição de culpa e de temor e de preconceito, de tabu, e entrar na posição de responsabilidade. O que eu posso fazer para aprender mais sobre esse assunto? Como eu posso instigar esse assunto nos meus meios sociais, nas minhas redes, nas minhas rodas, dentro da minha casa? É uma questão. É informação, né? Uhum. Que é a mesma coisa para outras fobias, outros Exatamente. preconceitos, né? Vencer esses É a mesma preconceitos com solução, né? informação e educação. Tem uma coisa muito clara nesse sentido. Então, é o nosso papel como profissionais estarmos constantemente educando as pessoas nesse sentido,
mas nós somos muito poucos. Assim, no Brasil, com 205 milhões de habitantes, nós somos 9 mil psiquiatras. É uma população ínfima. E entre os psicólogos, se eu não estou errando o número, são 250 ou 275 mil. Parece muita gente, mas em relação à população de 205 milhões de pessoas, é um número muito pequeno. Então, claro, a gente vai criando conteúdos, produzindo falas, se expondo, mas as pessoas que não são da área, que não são necessariamente profissionais, também podem estimular essa questão. E todo mundo tem algo a falar, ninguém precisa ser profissional ou expert na área para ter uma posição e para desconstruir esses pensamentos antigos, essa sujeira que as pessoas carregam nas costas dessas ideias preconcebidas. E as ideias preconcebidas em relação à psicofobia, elas estão relacionadas com um monte de aspectos, desde a questão do diagnóstico, do fato dos problemas das condições serem um fato da nossa existência e que muitas pessoas recusam, das medicações, o que significa uma medicação, por que a gente pode tomar um remédio, por que isso não quer dizer que você está abandonando o seu projeto existencial se você toma uma medicação. Quer dizer, tem uma série de questões que surgem e que a gente pode desconstruir, que toda pessoa pode participar desse movimento, como toda pessoa tem iniciativa contra o machismo, contra o racismo, contra a xenofobia, contra a intolerância religiosa e a LGBTfobia. Com certeza. Fala, Dani, eu te interrompi aquela hora. Não, aquela hora eu ia falar que eu tinha adorado a questão do zero da régua, né? De como a gente vai... E uma das coisas que a gente usou de exemplo, eu e Mônica, quando a gente estava discutindo, é isso. Quando a gente tem a população ou uma família, está todo mundo com pressão alta, a gente não normaliza, né, a régua na pressão alta, porque você tem conhecimento suficiente para entender que aquilo é um risco e tal, e todo mundo já busca ajuda. Agora, nessa situação que a gente está vivendo agora, a gente subiu a régua, né, colocou um outro zero na régua, para uma coisa tão grave ou mais grave do que uma pressão alta. Né? E o quanto é importante a gente discutir, rediscutir e tratar desse assunto sem vergonha. Enfim, você sabe, com uma série de coisas que a gente viveu aí nos últimos meses, a gente vem tratando desse assunto com mais desprendimento, talvez? Desprendimento e mais frequência também. E é impressionante como todo mundo do outro lado, todo interlocutor tem uma história para contar. Né? Tem, a minha mãe está com depressão, meu irmão é bipolar, minha tia está com TDAH, enfim. Tem todo mundo, né? Todo mundo vira até um pouco... A gente já tem amigos que são praticamente advogados psiquiatras. Já vou defender a causa ali, já vão saber fazer diagnóstico de todo mundo. Não, tá? Diagnóstico, tratamento, tudo. Sim. É muito bom, na verdade, que isso aconteça para trazer também leveza para essa conversa e desmistificar o fato de que, sim, estamos sujeitos a essas condições. Né? Eu te interrompi, Dani, acho que você queria terminar a sua fala. Não, era isso mesmo. E que é muito bacana mesmo. E você tinha comentado uma coisa no comecinho da sua fala que eu devia ter escrito aqui para não perder, que é justamente meu TDAH aqui. Minha cabeça já foi para vários lugares. Falei, ai, droga, perdi o que eu queria falar agora. Mas daqui a pouco volta, talvez. Não era novo normal psiquiátrico, a gente já falou. Não, você estava falando da régua. Lembrei agora, obrigado. Essa questão da régua que você está falando, da dificuldade que a gente tem, porque a gente tende a normalizar a nossa condição, que às vezes é patológica, e aí a gente bota ali um zero arbitrário, que assim, eu sou a norma, e todo mundo começa a falar assim, eu sei o que não é normal, isso é normal, não é normal. O problema é que muito do nosso olhar sobre as condições psicológicas, psiquiátricas, ele está pautado pela moral. E muitas vezes pela moral, aqui no Brasil, uma moral católica, uma moral cristã, uma moral monoteísta, que vê as alterações do comportamento, nomeia e aponta essas condições como pecados capitais. Então, a gente está falando... a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes, eu estou com preguiça. Eu falo, não vamos chamar de preguiça,
Vamos chamar de tendência à procrastinação, a dinamia, a dificuldade de concentração. Sério, vamos começar a dar nomes clínicos. Dar nomes, Eu peço sempre para os meus pacientes assim, vamos pensar clinicamente, vamos parar de pensar moralmente. Por quê? Quando a gente pensa moralmente, a gente entende que aquilo ali é culpa da pessoa. Culpa, isso é culpa, é sua falta, você está em débito com Deus, você está em débito com sabe-se lá quem e tudo mais. Quando a gente tem um olhar clínico, a gente consegue enxergar, para além daquilo que está aparecendo, outras tantas questões que estão desenhadas, e aquilo configura uma situação que a gente chama de síndrome, de condição e tudo mais. Então, é super importante que nós desconstruamos também essa visão da moralidade sobre os problemas psiquiátricos. Então, vou tentar lembrar aqui de cabeça, mas sei lá, a luxúria é visto como um pecado, e a gente vê os comportamentos sexuais que podem ficar modulados para menos ou para mais em uma série de problemas de depressão, de ansiedade. A gente tem a preguiça, a gente tem o ócio, né, que seria a dinamia, a dificuldade, a hipoatividade, o cansaço fácil. A gente tem a gula, que é a alteração do apetite, que pode estar aumentada ou diminuída em ansiedade, em depressão, em qualquer outro problema. Vocês me ajudam? Ira, a inveja. A inveja. Então, a ira, bom, esses rompantes que a gente vê nessa situação, por exemplo, que a gente descreveu da dona Deola, tem uma ira dada ali. Aquilo é o quê? Pode ser uma condição clínica. A inveja, como esse termômetro ali de como eu vejo o outro. E, de novo, a gente está falando dessa relação de que o outro é espelho de mim. Então, eu olho aquela pessoa, eu tenho inveja, tenho ciúme, tenho tesão por aquela situação. O que é aquilo que está acontecendo que gera aquele desconforto que está aparecendo ali? E aí falta mais um, qual que é o último? Avareza. A avareza. A avareza como essa questão do medo de perder, né? da questão da ansiedade com o futuro, porque também não vou conseguir ter aquilo que eu quero, ou se eu perder a condição que eu tenho hoje, não consigo assegurar o meu futuro lá na frente, que tem a ver com uma ansiedade de antecipação. Então, é claro que essas situações elas podem ficar expressas num nível tão acentuado que fica, para além do patológico, patético. E aí a gente fica apontando aquela pessoa avara, aquela pessoa luxuriosa, não sei como a gente fala nesse sentido, aquela pessoa extremamente invejosa, aquela pessoa que fica cobiçando e tal. Mas para além desse olhar moralizante, que a gente gosta de ficar apontando como tá vendo como aquela pessoa defeituosa, olha como aquela pessoa esquisita, talvez tenha sido uma condição que tenha levado a pessoa àquele lugar. E o que eu observo, que a maior parte das vezes é isso que acontece. Então, o que a gente vê, para além do sofrimento de estar vivendo já esses pecados capitais, a pessoa ainda por cima dos 7 pecados capitais joga mais um sintoma que é a culpa. E fica com aquilo tudo virando um amálgama de angústia, de sofrimento, e a pessoa olha para aquilo, a culpa não ajuda a pessoa a resolver aquela situação, porque ela se sente culpada porque ela está com inveja, ela se sente culpa. Exatamente. E aí a pessoa chega numa situação ali limite, que a gente cuida no consultório e fala, bom, vamos tratar disso. E muitas vezes impede essa culpa, essa amálgama, como você falou, impede que ela vá procurar ajuda também, né? Perfeito. Tipo, não mereço, eu fiz tanta coisa ruim. Exatamente. E ainda porque tem-se culturalmente essa ideia de que o sofrimento vai dar expiação para a nossa alma, para a nossa índole, e que então é aprendendo com esse sofrimento que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Há uma verdade nesse sentido, se a gente continua pensando nessa analogia que a gente fez da pessoa como espelho, na medida em que, quando eu aprendo o meu sofrimento, eu acabo aprendendo a ver o sofrimento do outro. Então, eu me sensibilizo, eu posso crescer na minha empatia. Só que tem um ponto que, para além disso, aquilo não se torna mais elucidativo da nossa condição humana. Porque, sim, uma coisa é importante a gente aprender, nossa, como eu posso ser luxuriento, luxurioso, não sei como é que fala, como eu posso ser avarento, como eu posso ser invejoso, como eu posso ser uma pessoa com muita cobiça e tal. Irado e tudo mais. Mas sim, tem esse aprendizado que é importante que a gente se reconheça também como passível de viver essas possibilidades, que a gente não fique achando que isso é só problema do outro. Mas tem uma hora em que isso para de ser um aprendizado, isso se torna uma prisão, a gente se torna refém disso. E a culpa tem muito a ver com essa questão, porque a culpa vai também dando esse índice do tipo, tá vendo, você não melhora, você não consegue melhorar, você não consegue se superar, você não consegue sobrepassar a sua mesquinhez, a sua pequenez e tudo mais. Então, no fim das contas, isso acaba virando um mecanismo de perpetuação do sofrimento. E isso é uma questão que
não só na psiquiatria, mas a gente vê isso em outras condições clínicas. É muito interessante a gente fazer esse paralelo para as pessoas também entenderem que a psiquiatria é uma medicina, assim. Tem problemas renais, a Dani falou de hipertensão, quer dizer, tem uma série de outras questões, mas eu estou citando um aqui, mas a gente poderia falar de vários. Tem uma série de problemas do nosso organismo em que a primeira resposta do nosso organismo é de exagerar algum funcionamento de alguma parte dele, então do rim, do intestino e tudo mais, e a nossa resposta acaba piorando aquela situação. Eu estou fazendo esse paralelo aqui para pensar na questão da culpa, como esse mecanismo interno nosso que nos ajuda na medida em que ele nos indica em que ponto estamos sendo faltantes da nossa vida para com o outro, para consigo mesmo, mas que se ele tiver também, vamos chamar assim, de hipertrofiado, ele se torna um mecanismo de aprisionamento. Então, eu me lembrei de um problema renal, eu não estou agora com ele aqui na cabeça, mas eu lembro do professor falando isso na sala de aula para a gente, assim, olha, vocês não sabiam disso, mas a tentativa do organismo de evitar aquela situação desesperadamente acaba piorando aquela situação. Que seja, me vem aqui talvez a questão, por exemplo, quando a gente está em desidratação, e aí o que o rim faz? Ele diminui a circulação de sangue para tentar levar o sangue para partes mais nobres. Só que na hora que o rim faz isso, ele está fazendo uma coisa boa, né? Ele está ali, eu estou diminuindo o fluxo sanguíneo do rim para poder levar para o cérebro, para outras partes do corpo que estão precisando mais do que eu. Só que nessa hora, essa falta de oxigênio do sangue que não está chegando começa a afetar o rim, e o rim começa a morrer. Ele mesmo. Exatamente. Então, você vê esse mecanismo que aparentemente é simples e que serve para uma regulação de uma coisa cotidiana, mas que se ele se agrava e perpetua, ele leva à derrocada do próprio rim. Isso pode levar a pessoa a uma insuficiência renal à morte, por exemplo. Uma insuficiência renal aguda, que pode evoluir para uma insuficiência renal crônica. Estou dando um exemplo aqui mais assim, mas para as pessoas entenderem que o nosso corpo, ele tem esses mecanismos de proteção que podem se voltar contra ele mesmo. Então, é bom a gente ter essas clarezas. E isso em psiquiatria também acontece. Há modos nossos de proteção que, hiperdimensionados, se configuram como doenças. A nossa ansiedade, a nossa tristeza, todos os nossos afetos, eles têm funções muito importantes na nossa vida. Só que chega um momento em que a perpetuação daquele estado e a manutenção daquele estado acaba sendo deletéria e não traz salvaguarda. A gente está falando aqui... desculpa, de novo. Pode falar, Dani, dessa vez. Acaba virando uma disfunção funcional mesmo, né? Inclusive no texto que a gente estava lendo sobre culpa e libertação, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre nesse século, a gente acabou entendendo o século XX porque que ele escreveu nos anos 70. É de 82, né? Uma coisa 73, assim. se não me engano. 73, enfim. Ele fala de como as pessoas começaram a suprimir essas idas ao psiquiatra, né, em função de culpa e tudo mais, e como isso transbordou para outras disfunções como doenças cardíacas, exatamente, e gastrointestinais, enfim, como você falou, dos rins e tal, como acaba afetando tudo. Mas eu ia fazer uma observação, assim, não sei se vocês sentiram isso, é porque eu queria compartilhar, porque as pessoas podem sentir isso, né? Eu falei assim, nossa, a gente já está quase saindo daqui com um diagnóstico para várias coisas. Eu já falei assim, não, momentos de... Não é tensão, é momentos de atenção, né? Procure um profissional. Né? Que isso é outra coisa. As pessoas vão e buscam, estou ansiosa, estou isso. Busca na internet... descobre, faz isso, faz aquilo. Tem uma série de cuidados paliativos e que ajudam, etc. Mas consulte um profissional, né? Não faça um autodiagnóstico. Super importante isso, Dani. Até porque isso também é um comportamento psicofóbico. Se você tem medo de falar com um profissional para que ele também possa dizer, e não é que você vai para um profissional e ele vai ter a verdade sobre a sua vida. Um profissional pode errar o diagnóstico, pode não saber fazer o diagnóstico porque está sofrendo daquilo naquele momento e não consegue enxergar aquilo em você. Então, assim, todas essas circunstâncias podem ser produzidas. Então, mas sim, claro, eu estou apontando aqui já a dificuldade específica do que na nossa condição de profissional, a gente se preparando, estudando, lendo sobre, os nossos professores nos falando, ainda assim a gente pode cometer erros. Então, imagina uma pessoa que está sabendo aquilo, assim, de orelhada, de procurando no Google. Pessoas leigas, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado.
as pessoas brincam muito de ser psiquiatras, porque o que a gente está observando? O comportamento humano. E todos nós estamos constantemente observando o comportamento humano. A questão é que na psiquiatria a gente aprende um recorte específico de observar certos fenômenos que não são tão comuns de serem observados, e a gente sabe somar aquelas evidências todas e entender aquilo como uma entidade clínica específica. Uhum. Mas aí fica aquela história, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco. Então, o que todo mundo tem um pouco de médico fica tentando analisar o que todo mundo tem um pouco de louco. Assim. Então, a gente fica ali nessa questão, mas... Nunca tinha pensado nessa frase dessa forma. Exato, a gente quer brincar dos dois ao mesmo tempo, né? Falar, bom, ser psiquiatra assim vai ser ótimo, né? Que eu assumo as duas partes, né? E então é importante que a gente tenha esse cuidado também, que a gente seja sensível para entender que uma condição pode estar acontecendo, que aquilo pode ser resultado de uma condição psíquica, mas quando nós não estamos nesse lugar de poder cuidar disso profissionalmente, de entender isso como um diagnóstico, de dar alguma orientação, que nós não façamos isso. De novo, né? Fazer o diagnóstico é uma atribuição do profissional, né? Do médico. Orientar um tratamento, principalmente tratamento medicamentoso, é uma atribuição do médico. Você precisa ter uma formação para isso. E a gente vê muito por aí as pessoas falando, faz isso, toma aquilo, esse remédio ali, isso é ótimo. Empresta o seu remédio para o outro. Não fez mal para ele, não vai fazer mal para ele. Isso Me dá um Rivotril que eu quero dormir, né? Exatamente. Uma pessoa que já chega no consultório assim, doutor, eu queria só ver se eu tenho um TDAH, porque eu tomei a Ritalina da minha amiga, achei ótimo, ficou super bom, posso confirmar com você? Nossa. Então, assim, tem todo tipo de circunstância. Então, é importante que as pessoas sejam mais abertas a esse assunto, que lidem com esse assunto com mais tranquilidade, de maneira desmistificada, mais desprendida, mas, ainda assim, que procure profissionais que são responsáveis, aí falando de responsabilidade de novo, por toda a condução, desde o diagnóstico até uma orientação e uma conduta em relação a essa condição que nós estamos vivendo. Isso é fundamental. Super legal sua fala nesse sentido, Dani. Então, na mesma medida que você fala, né, as pessoas não vão procurar o psiquiatra, mas os amigos, eu tenho uma pessoa que passou por isso, e enfim, fica aquela coisa de se basear em informações que não são científicas. Também tem aquela questão que está muito, né, ligada à psicofobia, que é de diminuir os sintomas que a pessoa tem. Não, você não está com nada, vai fazer exercício, né, que são as clássicas frases que a gente sempre ouve de psicofobia. E assim, e aí eu penso também, né, a gente avaliando esse contexto que a gente está, tudo isso que a gente falou até agora, o quanto também alguns comportamentos extremos ficam sendo considerados, é uma característica da personalidade dele, ele é assim mesmo, estouradinho, ele grita desse jeito, mas ele é legal, enfim, fica uma coisa que embaralha, né, questões sintomáticas com a vida, né, com a gente, como é que a gente se relaciona com as pessoas. Né? Essa situação é super complexa, Mônica, você está trazendo um tema bem interessante, que tem a ver com essa questão da normalização, né? E de subjugar o outro também. Né? Por um lado, a gente pode ficar normalizando uma situação crítica e dizer, não é nada, não é nada. E por outro, a gente está vendo ali uma situação que a gente não quer e a gente quer minimizar o olhar para não ter que se angustiar até com o fato de ter que reconhecer que aquela pessoa está sofrendo. Né? Então, isso é uma violência que as pessoas que sofrem de condições psiquiátricas vivem constantemente, diuturnamente, assim, é direto. E vivem isso, não é assim, não está estampado na cara das pessoas quem é psicofóbico. Às vezes é o companheiro, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é o irmão, às vezes é o filho. As pessoas têm muita dificuldade de olhar isso de uma maneira calma, de uma maneira clínica, que eu estou falando, desprendida nesse sentido. Então, respeitar o que o outro está dizendo é uma premissa básica, é o primeiro lugar que a gente tem que aceitar para a gente entender o que está acontecendo com alguém. Se aquela pessoa está falando aquilo, ela está dizendo dela. Ela é a pessoa mais certa e segura daquilo que está atravessando. A pessoa pode ter dificuldade de se expressar, a pessoa pode não ter o mesmo vocabulário, a pessoa pode ter maneiras outras de dizer aquilo, mas a gente não pode reduzir a fala da pessoa a outra coisa. Exatamente, desqualificar a outra coisa que não seja aquilo que a pessoa está apontando. Então, se a pessoa diz, eu estou me sentindo angustiado, ninguém está autorizado a dizer, imagina, essa sua angústia não é nada, é falta de lavar a louça, não sei o quê. Você não tem que ficar levando aquilo para outro lugar. Ouça aquilo que a pessoa está dizendo. Mas aí a gente está falando de uma dificuldade muito grande, porque para a gente conseguir ouvir o que a pessoa está dizendo, a gente tem que tolerar aquilo chegar dentro da gente.
E, de um certo modo, a gente também se perguntar, opa, será que só aquela pessoa está ouvindo isso ou eu também estou ouvindo? Então, poder ter uma orelha significa poder ter a orelha para fora e para dentro, né? Se perguntando ali para mim mesmo, ali, será que eu quero? E se eu não quero ouvir aquilo, a primeira coisa que eu vou fazer é rechaçar aquela pessoa. Como a gente não tem pálpebra nas orelhas, então a gente não pode fazer assim, né? Para parar de ouvir, a gente desconecta, minimiza, despreza, mas é um jeito da gente colocar um muro aqui, não ouvir mais o que a pessoa está dizendo. Então, que é a insensibilidade, a falta de empatia, tudo isso. Então, não, e até as piadinhas, né? Eu estou pensando, por exemplo, desculpa te interromper, não, imagina. mas assim, as piadinhas que às vezes a gente faz, né? Sei lá, a pessoa está nervosa, né, tem um comportamento mais agressivo numa reunião, aí você sai e comenta com o outro, assim, nossa, essa daí não tomou os remédios hoje, né? Então. Tipo, esse daí esqueceu de tomar os remédios. Exatamente. Então, são aquelas piadinhas que, assim como tem, né, as de preconceituosas, né, de outros preconceitos, a gente também tem que né, ficar olhando para isso se vigiar, e se policiar evitar. Nesse sentido, claro. A gente pode precisar de começar a pensar aqui. A palavra louco, por exemplo, já é uma palavra que ela é completamente contaminada desses sentidos muito pejorativos. Acho que não tenha nenhum uso da palavra louco que não seja pejorativo. Então, é uma palavra que deveria não haver mais, assim. A gente não usar essa palavra, ela é ofensiva, ela é um qualitativo muito pejorativo para o outro ali, né? E aí fora outras injúrias nesse sentido que fazem fronteira com outras dimensões sociais problemáticas. Então, por exemplo, quando a gente chama uma mulher de histérica, a gente está usando um termo da antiga psiquiatria que é completamente impregnado de machismo e de misoginia, porque a palavra histeris é uma palavra do grego que significa útero. Então, histeria significa coisas daquelas mulheres que têm útero. Daqueles seres que têm útero. Ora, quem tem útero? As mulheres. Então, é uma palavra psicofóbica e extremamente machista e misógina. Então, acho que nega maluca, por exemplo, essa expressão absolutamente racista e psicofóbica. Que história é essa de atribuir? O que é esse maluco? É dizer que ela é impulsiva? É dizer que ela o que quer dizer extrovertida, isso? né? Extrovertida? Então, o que a gente está chamando isso agora de uma característica psiquiátrica? Então, a gente vai vendo também como esses males sociais, eles vão dando as mãos e criando esses termos que vão passando de boca em boca e vão sendo, esses sim, vão sendo naturalizados e normalizados. É contra isso que a gente não tem mais que deixar a normalização acontecer. É assim, isso aqui eu não quero mais que se normalize. Agora, o meu sofrimento, eu quero que ele seja visto e ouvido como tal. Eu não tenho que normalizar o meu sofrimento, como eu não tenho que normalizar o sofrimento do outro. E muito menos normalizar essas condições, esse linguajar psicofóbico que circula. Então... aí você já deu até assim, várias dicas, que a gente acho que pode já encaminhando para o final, mas várias dicas de como é que a gente pode fazer no dia a dia, né? Não vamos falar desse assunto teoricamente e tal, porque isso, enfim, tem livros e livros. Mas assim, como é que a gente ajuda o outro, né, se ajuda no dia a dia, né? Que comportamentos ou que ações, né, a gente pode ter que tenham esse poder aí empático, enfim, de ajudar e não atrapalhar, né? Eu acredito que tem uma resposta que parece simples, mas não é nada simples, é a abertura para o diálogo. É muito difícil. É muito difícil a gente estar na tonalidade, na capacidade de poder ouvir a pessoa, tolerar aquilo que a pessoa está dizendo, tolerar talvez a própria ignorância em relação àquilo e se perguntar, poxa, eu talvez não tenha uma resposta para te dar agora, já que eu não vou ficar te apontando, você fez isso, você fez aquilo. Mas talvez você possa buscar essa ajuda. O que você está sentindo? O que você está vivendo? Eu acho que a resposta é essa. Como a abertura para o diálogo é a resposta que a gente precisa para todos esses outros problemas que a gente elencou aqui, a intolerância religiosa, a LGBTfobia. Esse medo do outro, essa incapacidade de entender o lugar do outro, é o que alimenta esses preconceitos todos. Do homem entender a mulher, do compreender a mulher, eu diria até, do cristão compreender o umbandista, compreender o muçulmano, compreender o hinduísta, do gay, compreender a lésbica, compreender o trans, compreender o cis, compreender o hétero, sabe assim? Temos aí uma série de questões em que a gente precisa de muito mais diálogo do que de afirmações
prontas para ficar apontando se aquela pessoa é boa, não é, bacana, não é, legal, não é. Assim, a gente tem que sair desse julgamento e entrar no diálogo e na conversa franca que vai revelar a pessoa e eu a mim mesmo. Então, nesse diálogo há um aprendizado sobre o outro e sobre mim. Então a gente tem que ter sempre essa clareza. Acho que é isso. Assim. Mas que resposta vocês dariam? Não, você é o especialista. Acho que quanto menos dedo na cara, né? Exatamente. Mais boca a boca e menos dedo na cara, acho um pouco. Porque a gente aponta muito, né? E vamos parar de apontar o dedo. E ouvir mais, né? Mais, ouvir. Mais, né? É isso que eu estava pensando, assim. O que a gente, como a gente, quando você fala diálogo, por exemplo, as pessoas falam, não, mas eu sou aberta ao diálogo e tal. Mas, assim, tem uma audição seletiva, né? Eu quero conversar com você se você pensar igual a mim. Exatamente. Né? Você fala as coisas que eu consigo ouvir, né? Exatamente. Aí eu dou alguns outros pontos. Mas, assim, quando a pessoa, você não consegue entender ou se identificar com o que a outra pessoa fala, a tendência já é logo assim, não, você está errada, ou então nem quero conversar. Perfeito. Né? E a gente vê isso o tempo todo nas redes sociais, né? O tempo interesse no outro, né? Genuíno. Eu acho que também é isso. Muita gente pergunta, e aí, como é que você está? Na hora que você vai responder, a pessoa nem prestou atenção. Nem prestou atenção, é verdade. Então, quer dizer, precisa de um interesse, né? A primeira coisa, genuíno no outro. Exatamente. Senão entra por aqui, sai por aqui. A gente fica juiz dando martelada nas pessoas e eu brinco também que as pessoas gostam de ficar fazendo a canetinha do certo e do errado, né? Parece que essa imagem do professor, da professora que fica dizendo assim, você acertou, você errou, né? Foi um xizinho, lembra da cruzinha? Certo. Mas, gente, né? essa dinâmica, as pessoas vivem isso constantemente, assim. Eu tô certo ou tô errado? Isso aqui que eu tô fazendo... Tem um professor no alto da minha existência dando os certinhos em cima do meu caderno ou não? Né? É muito complicado e a gente fica aprisionado nessa lógica mesmo. Então, essa lógica do julgamento, essa lógica de dizer se é certo ou errado, ela não leva a nada em relação a essa questão do sofrimento das nossas condições psicológicas, psiquiátricas. O que traz alento é a compreensão, escuta e a dedicação a cuidar a pessoa cuidar de si e, claro, quem ela procura poder cuidar dela também. Então, estamos aí nesse movimento. Precisamos fazer essas fronteiras aumentarem, né? As pessoas se sensibilizarem. Então, acho que esse papel nosso fazendo essa conversa hoje, acho que é isso, deixar registrado essa troca de ideias e contar que isso serva como um grão mesmo, uma semente. A gente lança e provavelmente o tempo vai fazer o trabalho dela. E outras pessoas têm se sensibilizado, a gente tem visto cada vez mais muitos grupos aparecendo, muitos profissionais se expondo, muitas pessoas falando abertamente dos seus próprios sofrimentos. Me veio agora uma artista americana que ganhou o Grammy no ano passado, no comecinho do ano agora, perdão, que é a Billie Eilish. Billie Eilish. Que tem claramente as músicas dela, os clipes dela, o trabalho dela tem claramente a ver com a experiência psiquiátrica dela. E isso não tem Ela sido tem depressão? rechaçado. Né? Me parece que sim, e algum comportamento talvez impulsivo, tal, borderline, não sei se entra nesse lugar, não sei a condição clínica dela, mas eu vejo pelas experiências que ela vai mostrando, os clipes mostram muito essa situação da tensão que acontece numa internação psiquiátrica, ela fala claramente sobre isso. E é muito interessante, né? Uma moça de 18 anos, acho que ela tem 18 ou 19, ela é muito jovem. Ela é muito nova. E que conseguiu encontrar força para ser artista que ela é nessas experiências super angustiantes e que ela faz disso justamente não a derrocada da vida dela, mas o começo da carreira, ela se tornou uma artista de ordem maior, exatamente por se apropriar dessa questão. E sem... acho que sem misticização ou dramatização nesse sentido. Acho que ela coloca essa questão, mas talvez até para servir como porta-voz de que isso é uma verdade que está ali cada vez mais constante para todos. Afeta muitas pessoas, né? Então, que bom que a gente está mais sensível, né? E que a gente está podendo falar mais sobre isso. E, inclusive, até nós, como profissionais, assim, há 16 anos eu sou psiquiatra. Eu não lembro da gente viver nesses últimos 15 anos um momento de tanta valorização mesmo, positiva. A gente era muito valorizado negativamente. Você é psiquiatra, meu Deus, o que você tem para trazer? Aí, desde as pessoas que vinham achincalhar, porque vocês
rotulam o mundo. E eu era dessas pessoas que não gostava de psiquiatras por isso, assim, não queria essas pessoas que rotulam, que diagnosticam, que dão os nomes e tal, mas porque eu achava nessa época que rotular, diagnosticar era definir a pessoa e terminar com a vida dela como se aquilo fosse o fim, mas na verdade isso é só um começo possível, de um tratamento possível, de uma condição que está lidada e que certamente vai ter tratamento, evolução, cura ou cuidado constante a ser feito. Então, a gente deixa também de ser marginal dentro da medicina, que a psiquiatria era assim, você é psiquiatra, nem médico você é, né? Você nem é médico. E tal. E a gente agora passa a ser valorizado, como a Dani comentou agora há pouco, talvez os psiquiatras, eu gosto inclusive de pensar isso, assim, nós estamos ocupando o lugar que antes era ocupado pelo médico, aquele médico antigão, de família, que cuidava da pessoa desde a infância até a morte e tudo mais, que no fim das contas é um psiquiatra, a pessoa que está acompanhando toda a evolução da sua vida e entendendo ali as situações que você está vivendo e que vai orientando também em relação a outras questões cirúrgicas, sei lá o que, de ordem clínica. Mas o psiquiatra talvez esteja se mostrando esse profissional que faz esse alinhamento do modo como a pessoa cuida de si, independente do órgão afetado, do membro afetado, o que quer que seja. Mas que essa estrutura, essa necessidade de cuidarmos de nós mesmos, isso é um denominador comum. Isso é próprio de todos nós, seres humanos, assim. E o psiquiatra é essa pessoa que está ali constantemente lembrando disso, assim. Cuide de você constantemente. E cuidar de si não estou falando assim no sentido de, que delicadinho, não mexe, o bibelô não quebra. Não, aproprie-se da sua existência, entenda quais são as suas condições, se elas são clínicas ou se elas não são clínicas, e como o modo como você vive a sua vida e está dado a viver a sua vida interfere nas suas relações e nos seus sonhos e nas expectativas que você faz de si e dos outros. Então, esse é o nosso Muito lugar. bom. Reflexão. Uma reflexão bem importante e bem simples, só que não, né? Trabalhosa, eu diria. Mas a gente pode passar uma vida inteira sem conseguir fazer, né? Mas quanto antes, melhor, né? Exato. Então, que a gente sensibilize as pessoas e que a gente também tire a culpa de pensar por quanto tempo eu demorei, não vale mais a pena procurar ajuda. Claro que vale, sempre vale, com 60 sempre anos, com 70 anos, não importa. E isso é uma outra questão, só para finalizar aqui. Eu já cansei de atender pessoas isso é um clássico também na psiquiatria, com toque, que vão procurar gente com 40 anos e 30 anos de história. Porque ficou 30 anos normalizando aquilo como se fosse característica dela e alguém fala um dia, você já pensou em procurar ajuda em relação a isso? Aí a pessoa fala, nossa, eu passei 30 anos da minha vida sofrendo e não sabia. Então, não vamos nos sentir culpados também pelo tempo que a gente demorou, ou pelo fato de nós termos sido psicofóbicos ou não, de ter sido intolerante ou não. A gente precisa assumir esse lugar e reconhecer humildemente que a gente pode ser diferente daqui para frente. E acho que é isso que conta. É isso aí. Muito bom. Maravilha, foi ótimo conversar. Papo. Sim, fico muito feliz de ter recebido vocês. Prazer. E para quem está nos ouvindo, assine o nosso canal. Se você gostou do vídeo, por favor, encaminhe esse vídeo para suas redes, assine o sininho de notificação e dê o seu like. Meninas, super boa noite. Até a próxima, Lê. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até.